Boa noite! Sejam todos bem-vindos à jornada do Zero à Liberdade. Sou Alessandro Vieira e estarei aqui com vocês mais uma noite, acompanhando e trazendo conteúdos valiosíssimos e histórias de sucesso de pessoas que já trilharam a jornada do Zero à Liberdade. Então, se você está gostando, se você gostou da primeira aula e realmente tem interesse em construir a liberdade financeira, tenho certeza que os conteúdos poderão agregar demais na vida de vocês. Bom, antes de iniciar, antes de prosseguir a nossa segunda aula, queremos falar aí sobre tipos de liberdade financeira. Eu gostaria de relembrar alguns tópicos de extrema importância que nós aprendemos na primeira aula. Falamos na primeira aula sobre múltiplas fontes de renda, que um dos segredos das pessoas de sucesso, das pessoas que têm tempo e dinheiro, é ter múltiplas fontes de renda. E que para realizar as ações que iremos assistir nesta aula e nas demais, seria importante fazer uma tarefa. Você chegou a fazer sua tarefa? Lembrando que apenas 1% das pessoas ao redor do mundo executam essa tarefa. E que também, coincidentemente, apenas 1% tem a vida dos sonhos, a vida que sempre sonhou. Em qual categoria você se enquadra hoje? Ou em qual categoria que você quer se enquadrar daqui dos próximos 1, 2 ou 5 anos? Então, é de extrema importância a gente recapitular. Lembra aquela história do Bob Proctor? Que ele estava trabalhando demais, se esforçando, querendo mudar de vida e de tanto trabalhar ele desmaiou. E, através disso, ele começou a buscar, estudar, refletir novos modelos de ganhar vida. E ele descobriu que seria de extrema importância criar renda passiva. E depois de aprender a criar a primeira renda passiva, criar múltiplas fontes de renda. E através disso, poderia se realizar os sonhos, as metas. Porém, para que isso pudesse ser possível e real, seria de extrema importância pegar um papel, uma caneta e fazer o tal da lista dos sonhos. E depois, nas próximas aulas, nos próximos conteúdos, iremos ver como podemos sofisticar isso melhor através do livro dos sonhos. Porém, os sonhos não é aqueles fantasiosos, né? Mas sim aquele que de fato é importante para você. Talvez é importante para você ser reconhecido. Imagina, poder ser reconhecido pelas pessoas, poder dar palestras internacionalmente, poder ser reconhecido pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos. Ou de repente, dar aquela escola desejada que você deseja para os seus filhos, ou de repente o carro, a casa dos sonhos, enfim, cada um de vocês deve ter um porquê ardente. Ou de repente deixar um legado para a sociedade. De repente não é mais questões materiais, e sim coisas intangíveis, como por exemplo deixar um legado. Então, o que importa para você? Então, se você não fez esse exercício, sinto lhe informar que possivelmente você não irá conquistar os sonhos e as metas desejadas. Porque afinal de contas, se nós não sabemos as nossas metas, os nossos objetivos, aonde a gente quer chegar, como que a gente vai traçar um plano nessa jornada para assim se realizar? Então, de extrema importância, pega o papel, caneta e coloque. Faça como criança. Imagina se tempo e dinheiro não fosse problema. Como seria a sua vida? E comece a colocar. Essa estratégia, como dito na primeira aula, nos garantiu viagens incríveis. Fomos para lugares que eu nunca imaginei na minha vida. Porém, eu segui esses passos. Eu coloquei no papel, coloquei os nossos sonhos, os nossos desejos e começou a se realizar. E quando às vezes eu não estou fazendo o que tem que ser feito, não estou progredindo, eu volto para essa lição. Eu começo a visualizar os sonhos, os desejos, o que mais importa. Então, em posse dessa informação, você agora, eu tenho certeza que você fez, com a sua lista de objetivos, lista de desejos, não se preocupe em querer deixá-la perfeita, só faça. Agora, com isso, nós iremos criar um plano estratégico para criar a tal da liberdade financeira. Iremos ver quais tipos, porque às vezes a gente viaja na maionese.
Uma época eu viajava na maionese. Graças aos nossos mentores e orientação, eles nos direcionaram a de fato colocar o que é sonho, o que é objetivo e entender os tipos de liberdade. Às vezes eu brinco com meus amigos, né? Eu falo assim, olha, hoje eu sou livre até meio-dia. Já conquistei um certo nível de liberdade. Às vezes, nem precisamos de milhões, não é mesmo? Às vezes um pouco que a gente consegue criar rendimentos, renda, que não dependa sempre da gente estar trabalhando. Sabe aquele dia, aquela segunda-feira, que você de repente estava com vontade de ir para a praia, ou de repente está com a sua família, ou de repente fazer um esporte, enfim, vocês devem ter os seus objetivos. Mas você teve que trabalhar pelo dinheiro? Já aconteceu isso com vocês? Já acontece isso com vocês? Eu lembro que uma época da minha vida acontecia muito. Eu trabalhava dando aula, era professor de informática, e geralmente sábado e domingo eram os dias que mais tinha aula. E o que acontecia? Eram os dias que eu mais trabalhava. Então, muitas das vezes eu deixava de estar com meus filhos, com a minha família, para dar aula. Mas eu fazia isso em troca do dinheiro, ou seja, eu não era livre. Eu poderia até, de repente, ganhar bem, mas nessa época eu nem ganhava bem, nem isso eu fazia. Mas eu fui entendendo que existe tipos de liberdade. Tipos de liberdade, níveis de liberdade, ao qual nós iremos ver, analisar qual o momento que você está e qual vai ser o plano mais indicado para você conquistar a jornada do zero à liberdade, tá bom? Mas antes de prosseguir, eu queria trazer alguns casos, relembrar alguns casos para refletir nossa memória. Vai ser um pouco mais rápido hoje, tá? Desses casos de sucesso. E eu gostaria que o videomaker colocasse uma das histórias que olhamos na aula passada para que a gente pudesse reforçar e entender o que levou essas pessoas normais, algumas pessoas com formação, outras com pouca formação, porém elas encontraram caminhos comuns e já estão trilhando aí a jornada do zero à liberdade. Nós temos 11 países diferentes. E teve país que a gente já foi mais de 5 vezes. Então, por exemplo, nós conhecemos os Estados Unidos, nós conhecemos Punta del Este no Uruguai, que foi nossa primeira viagem, a gente nunca mais vai esquecer. Nós já conhecemos o Havaí, nós conhecemos Las Vegas, Bahamas, Inglaterra, França, a gente tomou um café embaixo da Torre Eiffel, a gente foi para o Oriente, a gente conheceu Dubai, nós já fomos até para Singapura, coisa que eu nunca imaginava estar, e a gente esteve ir no hotel mais chique, mais caro daquela cidade. E nós já acabamos de voltar de Bariloche, lá na Argentina, conhecemos a neve, levamos um time incrível de empreendedores e já estamos fazendo a nossa programação na nossa próxima viagem, que vai ser em Montevidéu, no Uruguai. Também nos qualificamos a 7 divisões de lucro. Dentre elas, o maior cheque foi de mais de $70 mil em apenas um dia. Nós também tivemos já várias premiações, carros da companhia. Realizei um grande sonho agora recente, foi de adquirir uma moto, um sonho meu. Só que não é uma moto qualquer, é uma Hayabusa 1300, a moto mais veloz do mundo. Só que tem algo muito maior, que é o estilo de vida, a nossa saúde dentro desse negócio. Nós estamos construindo o futuro deles. Nós estamos deixando para eles algo vitalício e hereditário, que eles vão poder usufruir do que eles quiserem futuramente. E o melhor de tudo é que nós podemos continuar sonhando. Legal, não é mesmo? Toda vez que eu assisto essas histórias incríveis, inspiradoras, pessoas que, assim como você, assim como eu, estava trabalhando, se esforçando, porém queria uma vida melhor. Entretanto, não se conformou, não se contentou e foi atrás de novas informações e conteúdos, colocar em prática e hoje tem a vida que, infelizmente, podemos chamar assim, a minoria das pessoas ao redor do mundo consegue. Porém, elas conseguem porque está de posse dessas informações que estamos vendo aqui na jornada e também coloca em prática. Não adianta nada a gente olhar teorias, conhecimentos, cases de sucesso, pessoas de diversos níveis, diversas regiões do mundo que aplicam o mesmo método, funciona, já é validado, já é testado e a gente não prossegue e coloca em prática, tá certo? Vamos lá. Tipos de liberdade. Você já parou para pensar nisso? Imagina, por exemplo,
se as suas contas básicas, vamos pensar nas contas básicas, a gente se mata, acorda cedo, trabalha, engole sapo de chefe. Para quem trabalha aqui, né? Quem engole sapo de chefe? Eu já engoli muito. Ou às vezes engole sapo de cliente, né? Às vezes faz coisas que não é do seu agrado, mas faz. Se esforça muito e não tem, às vezes, o resultado. Eu fui entender isso. Eu, quando jovem, eu queria muitas coisas, sabe? Mas depois eu fui entendendo que existem níveis de liberdade financeira e tipos de liberdade. Por exemplo, uma das liberdades é a questão da liberdade geográfica. Imagina você poder se desenvolver, poder crescer, poder estudar, poder ser o que quiser ser em qualquer lugar, não ter uma prisão geográfica. Isso é muito importante, é um dos tipos de liberdade. Em relação à liberdade financeira, imagina, por exemplo, você ter uma renda todos os meses na sua conta que você não precisa para pagar suas contas básicas. Já ajudaria? De repente aquela água, aquela luz, o gás, o condomínio, a parcela da sua casa, ou de repente quem mora de aluguel, o aluguel, enfim, todas aquelas despesas fixas, básicas, que todo mês ela chega, querendo ou não, você tem um rendimento que já paga, você já é livre. Talvez você não vai fazer aquela viagem dos sonhos, né, ter aqueles carrões, enfim, mas já é uma liberdade. E às vezes a gente está tão próximo a isso, mas não tem essa visão, né, essa gratidão. Eu, quando alcancei esse patamar de ter um rendimento que já pagava as minhas contas básicas, às vezes eu ficava um pouco triste, porque não era muito, mas também eu não precisava mais me estressar com essas pequenas despesas. Quando eu entendi isso, eu falei, caraca, eu já sou livre nesse aspecto. Eu já não preciso mais, obrigatoriamente, por qualquer razão ou circunstância, trabalhar para as minhas contas básicas. Esse é um nível de liberdade muito interessante. Imagina você, por exemplo, se você tivesse um rendimento, caísse pouquinho, vamos falar de bem pouquinho, tipo 100, 150 reais por mês na sua conta, o quanto você seria livre? Você já não precisaria mais se matar para pagar a conta de luz, por exemplo, né? Uma conta básica, baratinho de se pagar, não precisaria fazer. E eu fui entendendo isso e eu fui criando metas, escadinhas em cima disso. Uma vez cheguei para minha esposa, amor, já sei como que a gente vai trilhar a nossa jornada. Vamos começar nas menores contas. E assim começamos as estratégias que aprendemos com os mentores. Ao invés de ficar viajando na maionese, nos milhões, nas múltiplos 5, 6 dígitos, não, vamos começar no simples, no básico. Quanto que é a nossa conta de luz? 150, 100 conto? Vamos criar um negócio que proporciona isso de forma passivamente. E assim fizemos, e assim alcançamos. E assim fomos escalando gradativamente. E deu muito certo. Então, imagina você começar a sua liberdade por esse tópico, por esse ponto. Hoje, por exemplo, se você tivesse 10 mil reais aplicados, né, através da Selic, que está hoje, através de investimento, óbvio que você teria que aprender como aplicar, daria mais ou menos isso daí todo mês, ok? Mas muitas das vezes a gente não consegue juntar 10 mil reais. Eu, por exemplo, era muito difícil conseguir chegar nesse montante. 3 filhos, né, trabalho, muitas coisas para se fazer, não conseguia. Mas eu entendi que como eu não tinha capital para chegar em 10 mil, 100 mil, 1 milhão de reais para ter um rendimento tipo 10 mil por mês, de repente você quer uma renda de 10 mil para pagar todas essas despesas, eu não tinha 1 milhão, não sei você, eu não tinha. Então eu fui entendendo através das mentorias, através de um sistema, que depois eu vou colocar ali, vou pedir para o editor virar um pouco a câmera aqui e a gente ir para a lousa ali, tá? Através desse método começamos a criar rendas residuais, um pouquinho, e tendo essa visão da multiplicação e duplicação, ao qual nós falamos também um pouco na primeira aula. Imagina você começar pequeno, com rendimento de 50, depois 100, depois 200, 400, 800, 1.600, 3.200, 6.400 e dobrando. É da noite para o dia? Óbvio que não, mas é um processo. E qual vai ser o tempo? O tempo vai depender de cada um, da sua necessidade, da sua garra, da sua vontade de querer que isso aconteça. Tá certo? Então, a liberdade financeira, quando às vezes a gente fala disso, necessariamente não é você ter milhões na conta, ter dinheiro para comprar o mundo, não é isso. E sim começar pelo básico da vida. E com isso, começando a se resolver, começamos a poder sonhar, podemos a
a querer criar rendas para comprar os nossos sonhos. Pode ser material, tangível ou intangível. Então, é disso que também nós iremos compartilhar nessa segunda aula. Maneiras, formatos e formas para conquistar a liberdade e entender melhor esses tipos de liberdade financeira. Tá certo? Porém, antes de prosseguir, você deve estar se perguntando, mas Alessandro, será que funciona? Eu ficava me questionando bastante. Mas, ao invés de eu falar, eu queria trazer mais uma história aqui de sucesso e você tirar as conclusões com seus próprios olhos e ouvidos. Vamos lá? Comecei minha vida profissional como sargento da Força Aérea Brasileira. Conheci Celso, nós casamos, tivemos 2 filhos e chegamos numa época da nossa vida que a gente percebeu que estava sem perspectiva. E era fácil perceber isso, era só olhar para as pessoas que estavam no final da nossa carreira. Elas não tinham realizado nada do que a gente sonhava em realizar. Pude acompanhar o crescimento dos meus filhos, ao contrário de quando eu era militar, que eu tirava serviço 24 horas, saía de madrugada, eles estavam dormindo, voltava à noite no dia seguinte, eles estavam dormindo. Eu pude acompanhá-los crescendo, eu pude dar para eles a melhor educação dentro e fora do Brasil. Nós podemos ajudar nossos pais, nós podemos ajudar nossa igreja e olha, isso não tem preço. Já perdemos as contas dos países que já visitamos e dos carros que já ganhamos. Podemos construir um patrimônio sólido para os nossos filhos e netos. Hoje temos vários investimentos em imóveis, já moramos no exterior, na Europa. Hoje estamos na praia e podemos morar em qualquer lugar do mundo. Amanhã, quem sabe onde estaremos. Incrível, não é mesmo? Toda vez que eu vejo essas histórias, me motiva bastante de continuar a minha jornada e também me inspira em pegar o que eu já aprendi, pegar um nível que eu já estou de conhecimento e liberdade e transmitir para outras pessoas também. Porque eu acredito que desta forma, transmitindo de forma gratuita, igual estamos fazendo aqui, pessoas que podem chegar no nosso nível de liberdade também vai ajudar, vai contribuir para que nós podemos evoluir também. É o jogo do ganha, 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 que é um dos segredos que muitos milionários ao redor do mundo descobriu. Não adianta a gente querer fazer as coisas sozinho, e sim ter parceiros no mesmo propósito, na mesma jornada. Quando eu descobri isso, o poder do Mastermind, eu me uni a uma comunidade incrível que você poderá fazer parte no final dessa live por uma decisão sua ou não, poderá seguir com a gente. Eu entendi que ao estar no meio dessas pessoas, no meio desses pensamentos de pessoas que já chegaram no nível, então imagina assim, de repente, hoje você está no zero, ok? Você não tem nenhum tipo de renda passiva, o seu trabalho depende 100% de você e você quer começar a ter ali os seus primeiros 3 dígitos, vou começar bem baixinho, 3 dígitos, que seria tipo até R$999, imagina. Então é importante que você esteja no meio de pessoas que já têm essa renda. E depois você alcançou 3, vai para 4, 5 ou 6 dígitos. Então por isso, como por exemplo, eu não estou na casa dos 6 dígitos, ainda estou no processo, iremos trazer aqui também amanhã um convidado especial e exclusivo. No final dessa aula, eu vou compartilhar com vocês quem é a pessoa e o que ela vai trazer. Mas enfim, voltando aqui, imagina você poder aprender e estar com essas pessoas na casa dos 4, 5, 6 dígitos, transbordando. Mas Alessandro, por que você quer transbordar essas informações? Simples assim, porque eu entendi que ao transbordar para as pessoas que estão nos 4 dígitos e querem ir para o patamar de 5, evidentemente eu também transbordo para cima. E assim, para eu crescer, eu tenho que ajudar pessoas a crescerem também. Eu acho esse formato sensacional. Na verdade, eu comecei a analisar todos esses empresários de sucesso e esses casos que você analisou aí, e essas pessoas fizeram a mesma coisa. Elas começaram a aprender, começaram a se desenvolver e transmitir esse conhecimento para outras pessoas e desta forma continuar crescendo, continuar progredindo, não estagnar. Então se de repente você está estagnado aí, parado, talvez seja isso. Talvez você não esteja no meio de pessoas que estão nesse propósito da jornada do zero à liberdade e também não está transbordando o pouco do que você sabe, tá bom? Pois bem, então vamos lá. Então, recapitulando, você está com sua folha dos sonhos, depois a gente vai transformar isso aqui num livro, e coloca lá. Vamos lá, de repente você pôs um carro aí, ok?
Você pôs que um dos seus sonhos é ter um carro de 50 mil, 100 mil, 200 mil, R$1 milhão. Bacana. Esse carro, desse valor, vou arredondar aqui para facilitar minha conta. Hein? Imagina que esse carro seja de R$100 mil, ok? De repente é aquele... Hoje em dia carro de R$100 mil tá difícil, hein? Carro popular talvez, né? Mas de repente é uma Mercedes usada, talvez dê por R$100 mil. Mas você tem que definir detalhes. Que carro que é, que cor que é, e começar a visitar esses sonhos, para que o seu subconsciente acredite e comece a achar maneiras. E uma das maneiras é fatiar esse sonho, esse objetivo, e fazer de forma que ele progrida, cresça, sem depender exclusivamente do seu tempo. Que você entenda que vai utilizar, que vai alcançar essas metas através da multiplicação e duplicação. Porque para e pensa. Uma pessoa comum, eu imagino que você é comum igual eu, você acorda às 8 da manhã, de repente, ou 7, ou 6, e trabalha até às 8. É basicamente isso, né? As pessoas comuns fazem isso. Acorda e trabalha o dia todo, segunda a sexta, segunda a sábado, e sobra pouquíssimo tempo para descansar, para estar com a família. Agora imagina como que você vai pegar. O dia tem 24 horas para todo mundo, né? Deus foi benevolente com todos nós. Ele deu a mesma unidade de medida para todos nós, 24 horas. Mas o que diferencia uma pessoa que tem 6 dígitos por mês, sem estresse, viaja, né, tá com a família, passeia, tem as coisas do sonho, e aquela pessoa às vezes que tem 0 dígitos de renda e trabalha muito, muito, muito e vive na pindaíba? Eu não sei se é seu caso, mas era o meu. Eu trabalhava, domingo a domingo, tinha serviço principal, renda extra, um monte de coisa, e não progredia, não sobrava. E aí eu fui entendendo, falei, caraca, eu estou fazendo errado. Eu não posso pegar e vender minhas horas. Eu tenho que achar um formato de, lógico, eu vou pegar parte desse tempo, dessas 24 horas, vou ter que aprender, vou ter que encaixar. Eu já estava sobrecarregado. Eu estava mais que o Julius. Já aconteceu isso com você? Tá mais que o Julius? 2, 3 empregos? Eu falei, caraca, eu não vou ter tempo. Como é que eu vou ter que aprender e aplicar? Não vai ter tempo. Porém, eu entendi nas mentorias que existe outro jeito de fazer. Você vai reorganizar essa agenda e vai separar 2 horas. Sabe a hora que você está no trânsito? Sabe aquela hora improdutiva do Netflix? Ou a hora que a gente fica sem fazer nada? Ou a hora que a gente está indo, voltando para o trabalho? Enfim, vamos ter que reaprender e se adequar. E pegar essa hora e multiplicar o tempo. Né? 2 horas vai virar 4, vai virar 8, vai virar 16, 32, 64. Opa, como assim? Como que um dia vai ter 32 horas, Alessandro? Como que vai ter 64 horas? Através do método, que daqui a pouco a gente vai para a lousa ali, vou rabiscar para vocês, vou mostrar, o método de duplicação e multiplicação. Então imagina você começar a pegar e se multiplicar. Já parou aquele dia que você falou, caramba, eu poderia ser 2, poderia ser 3, e você não consegue? Pois é, e se eu te dissesse que existe um método que possibilita isso? Quando ouvi isso pela primeira vez, eu pensei, tá muito bom para ser verdade, né? E depois eu pensei assim, como? Deve ser impossível fazer isso. Porém, esse é um dos segredos das mentes milionárias. É das pessoas que já entendeu isso na jornada e já colocou em prática. Então, nós iremos mostrar isso para você. Um mercado gigantesco que poucas pessoas estão explorando. E essas pouquíssimas pessoas estão tendo resultados extraordinários e estão mudando as suas vidas. Então, veja mais um case de sucesso e acompanhe com a gente o que essas pessoas estão fazendo aplicando esses métodos. A gente pegou com garra mesmo, e aí com 9 meses ganhamos o segundo carro, compramos uma área de terra, com 1 ano e 2 meses tornamos gerente sênior, compramos um outro carro, que foi um Honda Civic, 0 km também. Aí eu já vim morar em Arapiraca. Cada dia que passa vai ficando melhor. A gente já fez várias viagens, né? Viajamos, primeira viagem fomos para México, Acapulco. Segunda viagem fomos para Dallas, Canyon. Visitamos as colinas. Fomos também a outra cidade incrível que eu só vi em filme, Las Vegas. A gente foi para Denver. Se você gosta de viajar, você está vendo o negócio certo, meu querido. Hoje nós temos nossa casa, né? Nós temos outras casas. Temos alguns investimentos em algumas áreas de terras. Todo dia só aumenta, só cresce.
o mais bacana disso tudo é que a gente não cresce sozinho. Nós somos exemplos disso, Pessoas que não tinham perspectivas nenhuma de vida, de melhora, sempre na dificuldade, e de repente a gente tem o progresso que a gente tem hoje. O pai deixou algo muito forte pra gente, Ele falava assim: quando encontrar uma grande oportunidade, algo bom, agarre com as 2 mãos, igual tocador de pífano, e não deixe cair. Então, a mudança está dentro de você. Uau, incrível, não é mesmo? Histórias como essa nos inspira e faz a gente a cada dia mais acreditar e seguir, saber que a gente está no caminho certo e essas pessoas provam isso, não é mesmo? Bom, daqui a pouquinho eu vou mostrar ali na prática, igual a gente fez um exercício prático na aula passada, uma forma da gente também fazer isso na prática, ok? Mas antes de falar do exercício, da ação, eu queria trazer para vocês aqui uma informação de muita importância. Imagina você explorar um mercado. Quantas pessoas existem no mundo, no planeta Terra? São bastante, não é mesmo? Bilhões. Mas vamos pegar só aqui no Brasil. São mais de 200 milhões de pessoas. Você já parou para pensar? Poxa vida, com tantas pessoas aqui nesse país, o porquê que eu não estou conseguindo prosperar em algum negócio, em algum segmento? Porque, de repente, você não está no mercado correto. Imagina você estar no mercado que todas as pessoas são potenciais ou consumidores ou pessoas potenciais parceiros de negócio de vocês. Nós estamos falando de um negócio moderno. Imagina você agora parar de fazer o que você já fazia, você já faz, você já está fazendo. Porém, que ao invés de fazer de graça, fazer recebendo. E também, ao invés de fazer de graça indicando o que você está fazendo, você fazer recebendo. Para e pensa. Os famosos, os artistas, eles às vezes já são muito bem-sucedidos na sua própria atuação. Porém, entretanto, eles fazem outras rendas. E a pergunta é, por que nós, meros mortais, eu não sei você, mas eu sou um mero mortal, não sou famoso, não sou igual a essas pessoas, a gente não aprende também a ter outras rendas e parar de fazer o que a gente faz de graça? Para e pensa comigo. Quantas pessoas nesse exato momento está consumindo algo? Para e pensa. São muitas, não é mesmo? Milhares, milhões de pessoas. E é desse mercado que nós iremos detalhar um plano onde essas pessoas que vocês viram nos vídeos, que já participam da jornada, aplicaram e aplicam todos os dias em suas vidas e têm resultados extraordinários. Ações essa que garantiu que eu e a minha esposa fôssemos para Dubai, por exemplo, e fôssemos para Cancún. Então, fique atento, tenha essa visão, aproveite esse mercado. É um mercado gigantesco ao qual está sendo pouco explorado. Pouco explorado porque raríssimas pessoas têm acesso a essa informação que você está tendo agora. Então, se sinta privilegiado, se sinta privilegiada. Acabando essa live, a pessoa que te mandou o link ou que postou na rede social dela, enfim, por onde você veio, manda uma mensagem agradecendo, fala, poxa vida, obrigado. Obrigado por pelo menos abrir a minha mente, colocar uma possibilidade de ter uma vida diferente, uma vida com renda, uma vida que eu vou aprender com pessoas que já trilhou o caminho e também conseguir colocar em prática aí todos os meus sonhos e objetivos, tá certo? Então, esse mercado que iremos falar. Eu vou pedir aqui para o editor fazer um corte agora e eu vou ali para a lousa, mas enquanto isso, enquanto ele mexe aqui nas câmeras, olha uma história incrível de uma pessoa que já trilhou a jornada e já tem os resultados desejados. Nós somos novos no negócio, porém já usufruímos de um certo estilo de vida que o negócio proporciona, com qualificação ao bônus do carro, viagens internacionais, estivemos nos Emirados Árabes, mais recentemente estivemos em Bali, na Indonésia. Há uma jornada ainda a se construir para chegar no nível que nós almejamos e a partir do nosso patrocinador, claro, nós iniciamos sozinhos e já temos um grupo, uma organização de pessoas que já estão mudando de vida. Nós construímos nosso negócio e proporcionamos a mudança de vida de outras pessoas. Isso é muito gratificante. Há um trabalho a ser feito, uma construção, aqui não se trata de dinheiro fácil. E nós estamos felizes e entusiasmados. As projeções para o nosso setor são as melhores possíveis para os próximos 30 anos.
Então, há muito a se construir nessa jornada. E o bom é que uma jornada onde você já é feliz durante o caminho. Histórias incríveis, não é mesmo? Isso prova que as pessoas que aplicam os métodos aqui que nós estamos vendo na jornada do Zero Liberdade funciona, já é validado e testado. Pois bem, a pergunta é, legal, Alessandro, estou entendendo então que o negócio é ter renda passiva, ter meu livro do sonho, minha lista dos sonhos e agora começar a ir nesta direção para que assim eu possa ter uma vida estilo dessas pessoas aí que já conquistaram. O que eu preciso fazer? Vamos lá. Imagina aqui que você está aqui hoje sozinho, querendo o quê? O que você já definiu, as suas metas, os seus sonhos, ok? Porém, a questão é a seguinte, você está aqui, você quer as metas, mas de repente você não está conseguindo alcançar. E a pergunta é, por que você não está conseguindo? Será que é falta de trabalho, de esforço, falta de vontade? Eu imagino que não. Imagino que você também é uma pessoa guerreira, batalhadora, que já fez o que tinha que ser feito, porém não consegue ter os resultados. Por quê? Porque a gente não sabe. Agora imagina você conectar a sua mente, fazer um desenho aqui, onde você vai ter um mentor, que o mentor ele é diferente de um professor, de um coach, atividades importantíssimas, né? Mas é diferente. O mentor é aquela pessoa que já trilhou o caminho, que vai pegar o que ela sabe e transferir o conhecimento da tal liberdade para você. Seria incrível, não é mesmo? Você agora tem seu objetivo, você já tem as suas metas e tem mentores te orientando como conquistar. Pisar nos mesmos passos que eles pisaram e tiveram sucesso. Então, é assim que vai continuar a jornada do Zero Liberdade. Agora, legal, você está tendo conhecimento, você já tem as suas metas e na prática? O que fazer na prática para começar a ter os rendimentos? Imagina agora que você vai se conectar a um negócio onde você vai começar, através desse negócio, com os conhecimentos que você adquiriu dos mentores, vai começar a extrair a sua renda passiva e rumo à liberdade financeira. Como isso? Você, através desse negócio, começa a criar suas rendas. Renda 1, renda 2, renda 3. Quantas rendas você for querer. Mas vamos começar devagarzinho? Você está começando, não vai começar com vários rendimentos, ok? Você vai criar a sua primeira renda. Você vai pegar o que você está aprendendo aqui, você tem a sua meta definida, o seu sonho, e agora você tem um negócio ético, legal e moral que vai proporcionar isso, certo? Então você vai transferir os seus conhecimentos e vai começar a criar essa renda. Imagina que fosse como girar pratos. Vai chegar um momento que você vai ter vários pratos. Imagina você, aqueles artistas que giram prato. Imagina aí, você está girando um prato, ok? Você vai conseguir girar. E para girar dois, será que já consegue de cara? Não. Por isso você vai começar a criar um. E essas rendas vai se duplicando e multiplicando e tendo várias rendas passivas. Esse é o conceito. Olha que legal. Quantas rendas passivas pode fazer? Quantas você quiser. Existem várias formas de fazer. Talvez a forma convencional, tradicional, que você deve estar vendo muito aí na internet, é através de investir em ações, por exemplo. É um caminho muito interessante. Porém, de repente, você teria os recursos financeiros para colocar lá, investir em ações, bolsa de valores, ou conhecimentos técnicos específicos para fazer um melhor investimento e fazer o dinheiro duplicar? Eu não tinha, não sei você. Eu não tinha. Então, eu tive que entender com esses mentores outros caminhos. E o que nós podemos fazer na prática? Isso daqui se multiplicar, duplicar e começar a dar rendas passivas. Rendas passivas. Imagina você ter um negócio que, ao você aprender e ao foco nas suas metas, você gera várias rendas passivas. É disso que nós estamos falando. Porém, eu vou pedir, como eu não sou uma das maiores pessoas nesse segmento, eu irei trazer aqui para vocês a maior pessoa no segmento. Amanhã teremos um convidado especial, um convidado que por mais de 20 anos entende isso aqui mais do que ninguém. Está entre as maiores pessoas do mundo. Ele vai mostrar como que na prática ele deixou de ser
uma pessoa que tinha um centro automotivo, era um comerciante comum, como na prática começou a aprender esses métodos e executar e ter uma renda extraordinária e também inspirar e ensinar pessoas ao redor do mundo, tá certo? Então, na nossa próxima live, teremos um convidado incrível que vai detalhar esse conceito. Como você pode explorar, aprender, ter suas metas, ter um negócio próprio, seu empresário, seu investidor, e duplicar isto e começar a ter rendimentos de forma ética, legal e moral, tá certo? Então, recapitulando o que nós aprendemos. Primeira aula, ter renda passiva, múltiplas fontes de renda. Segunda aula, entendemos aí os tipos de liberdade. Imagina que de repente você não precisa ter milhões de cara. De repente, imagina aqui, você aprendeu nenhuma, executou, multiplicou, duplicou, tem rendimentos aqui plugado ao seu negócio, você tem um negócio próprio. O negócio, ele opera de forma moderna, também nós iremos ver nas próximas aulas, como você tem um negócio moderno, digital, então não requer muito tempo seu, ele funciona de modo operando sozinho, e você começa a ter renda. Imagina que aqui, por exemplo, dessa renda que você fez, você tem uma renda de 5 mil, ou uma renda de 10 mil, ou uma renda de 2 mil. Quanto que seria interessante para você? É disso que nós vamos também tratar nas próximas aulas. Então, de repente, uma renda de 5 mil já começa a te dar uma liberdade financeira. Olha que interessante. De repente, você não precisa de 5 milhões, 10 milhões, mas 5 mil a mais. Né? De repente, você dobrar o seu faturamento, o seu ganho. Imagina em uma dessas rendas passivas, em uma dessas redes de consumo que você está desenvolvendo, você começa a criar uma renda aí que dobra o seu faturamento, sem largar o que faz, sem largar o seu rendimento atual. Beleza? Bom, e para continuar, nós vamos aí passar uma história de sucesso da pessoa que vai estar conosco na próxima live. Vou passar a história dele aqui bem rapidamente, depois eu volto aqui para vocês trazer mais alguns conteúdos, alguns fechamentos, e aí a gente está rumo aí ao final da nossa segunda aula. Tudo bem? Vamos lá? Eu levantava 4 horas da manhã para fazer a marmita dele. E assim começou a nossa vida, né? Nessa daí eu já estava trabalhando em Osasco, numa outra cidade, fazendo o curso à noite. Eu percebi uma coisa. Se eu continuasse trabalhando para outra mulher, eu ia realizar o sonho de outro homem de outra mulher. Só tinha um jeito de realizar os meus sonhos. Era trabalhar para mim. Foi onde eu resolvi montar meu próprio negócio. Em 1º de janeiro de 84, eu resolvi montar uma loja de som, muito pequenininha. Eu trabalhava sozinho, eu atendia o cliente, eu fazia o serviço, eu ia ao banco, eu limpava o banheiro, eu comia marmita ali no fundo da loja. Em 9 meses, eu já tinha uma loja de 150 metros, 7 funcionários e uma secretária. Foi onde eu comprei casa própria em Cotia, carro para mim, carro para ela. E fomos crescendo. Nos 8, 10 primeiros anos de negócio próprio, foi só alegria. Resumo da ópera. Por 18 anos eu fui comerciante, cheguei a ter 45 funcionários e 3 empresas. Mas aí faltou capacidade administrativa. Eu comecei a ter problemas financeiros, até que eu consegui quebrar de vez. E só sobrou a casa própria, que era uma casinha razoável, mais ou menos. E 120 mil reais de dívida nos bancos. Ele chegou na minha oficina um dia que eu estava triste e ele me falou que tinha um negócio que 2 a 5 anos, trabalhando de 2 a 3 horas por dia, ou seja, sacrificando os horários livres à noite e finais de semana, eu poderia mudar minha vida. E eu perguntei para ele o que era. Ele falou mais ou menos, eu falei, não me interessa. Quando eu vi que ele não desistia de mim, eu falei para ele, pô, você é japonês chato, danado. Vamos lá, pelo menos a gente assiste e diz para ele, olha, não é o que eu quero, não é isso, não é minha praia, pelo menos ele sai do meu pé. E nós fomos, e chegando lá, fizeram uma apresentação naquela noite, e eu gostei daquilo que eu vi. Não tentaram me vender nada que eu não quisesse comprar, não tentaram me fazer de bobo, mas daí tinha o problema, o ingresso, né? Iniciar o negócio. Disse para ela assim, já sei, eu vou arrumar R$1.000 emprestado dos amigos que sobraram. E ela disse assim, você é doido, você já deve 120. Eu falei, quem deve 120 deve 121. Isso é interessante, dentro de Forever Livre. Eu acreditei por causa dele. Eu tinha certeza que ele ia conquistar. Então eu comecei a trabalhar forte e duro. Trabalhava nas minhas empresas durante o dia, fazia contatos e à noite fazia reuniões, apresentações. Com 3 anos e meio, eu já tinha pago todas as dívidas.
Já tinha comprado uma casa num condomínio fechado, uma casa do sonho com uma piscina aquecida, com piscineiro, com jardineiro, né? Pessoas que vinham trabalhar. E comprado uma Meriva 0 km para ela. E no mesmo momento, na mesma hora, saí da autorizada, a GM, e fui para Mercedes, comprei uma Mercedes C200 0 km. E daí para lá foi só alegria, as viagens, conquistado pela companhia, marítimos, conhecendo outros países também. Enfim, os sonhos começaram a se tornar realidade. Onde tiver um sonhador, alguém com uma necessidade e um desejo ardente de ser extraordinário e de trabalhar, de se sacrificar, pagar o preço para ter um sucesso e dizer, eu também venci. Este negócio nosso é isto, tornar-se melhor a cada dia. E aí você começa a ver a vida com outro prisma, né? Por um outro parâmetro, por um outro ângulo. Então, é maravilhoso, é incrível, é fantástico. E eu gosto disso. Incrível, não é mesmo? Essa história, todas as vezes que eu assisto, eu me arrepio. Vejo que pessoas normais, simples, hoje são pessoas grandiosas, né? Seguiram os seus mentores, seguiram os conhecimentos, aplicaram, se desenvolveram e hoje têm uma vida extraordinária. E amanhã nós teremos a nossa aula ao vivo, será transmitido de forma ao vivo e teremos aqui o nosso convidado especial, uma pessoa que já trilhou esse caminho, Lino Barbosa. Ele vai estar conosco, trazendo conhecimentos, como que ele fez através do network, ele aprendeu a desenvolver essa atividade, ele aprendeu a fazer, colocou em prática, teve resultados, tem resultados, e é uma atividade duradoura que se provou aí por anos, né? Que é uma atividade aí, segundo Robert Kiyosaki, a atividade do século 21. Então, se você tem interesse de aprender com uma pessoa que já trilhou essa jornada por muito tempo, eu estou só no começo. Estou só no começo, tendo alguns resultados muito interessantes para a minha vida, porém, Lino Barbosa vai trazer muito conhecimento aí sobre network, sobre atividade, liberdade financeira. Ele escreveu um livro, Liberdade Financeira em 5 anos. Vocês têm noção? O privilégio que todos nós teremos de poder aprender, poder absorver conhecimentos de um autor de um best-seller. Esse livro é traduzido em 4 idiomas, inglês, húngaro, português e tem mais um, acho que é francês. É um livro extraordinário, tá bom? Então, se você realmente quer estar perto de pessoas assim, não perca a aula de amanhã. A aula de amanhã será ao vivo, tudo bem? Será transmitida aí também através dos nossos canais, então fique atento aí às redes sociais e comece a colocar em prática o que você está vendo aqui. Então, se você ainda não fez seu livro dos sonhos, sua lista dos sonhos, faça. Comece a visualizar como que você vai alcançar essa meta. Agora você está tendo acesso aos mentores, aos conteúdos e formas de duplicar isso aqui. Claro que em 1 ou 2 aulas não é possível transmitir todo o conhecimento, mas aos poucos você vai pegando a visão, executando, fazendo e vai fazendo sentido. Tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa segunda aula. Espero ver vocês amanhã às 21 horas, online, ao vivo, com o nosso grande convidado de honra, Lino Barbosa. Tá bom? Então é isso. Nos encontramos aí pelo mundo, pelas melhores praias e até amanhã. Um grande abraço e até as próximas.